Boa tarde, presidente Edinaldo, presidente Mário Bittencourt, que está aqui hoje, presidente da Federação Baiana, Ricardo, toda a diretoria, em especial meu amigo Paulo Angione, que está aqui hoje também. Muito obrigado por tudo que você fez por mim aí nessa jornada profissional inesquecível. Bom, vamos dar início aqui à entrevista coletiva para a convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo 2026. E antes de anunciar a lista, o Fernando vai aqui apresentar a comissão técnica e falar um pouquinho para vocês sobre os critérios, as análises com que ele chegou a ter aqui essa lista final para as próximas partidas da eliminatória da Copa do Mundo. Vamos lá, Fernando. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. É uma responsabilidade, um prazer e uma honra poder fazer a minha primeira convocação. Vou apresentar a vocês aí as pessoas que me acompanham de maneira direta nessa jornada, que a gente espera que seja extremamente positiva. Começando daqui do meu lado direito, Wagner Bertelli, preparador físico que me acompanha desde o início da minha carreira. Aqui do meu lado, Eduardo Barros, auxiliar técnico, também me acompanha há bastante tempo, desde o Audax. Marquinhos Seixas, que é um grande profissional, grande companheiro que eu conheci em 2019 no Fluminense. E também uma figura carimbada em convocações da CBF, de Olimpíadas e também de convocações para a equipe principal. Em relação à convocação, é sempre complexo, difícil, porque são muitos jogadores em condições de serem convocados. Obviamente, o critério técnico ele é preponderante para a gente fazer uma análise e decidir os nomes, mas é sempre muito complexo. E a gente procurou assistir todos os jogos, todos os jogadores que estão convocados foram observados, dentre outros, por vídeo e também alguns a gente conseguiu acompanhar em estádio. E a gente esperou, a lista ela foi se modificando no longo desse tempo, mas ela tem uma coerência de histórico de jogadores da seleção, uma projeção, independente de quem seja o técnico, para a próxima Copa do Mundo, visando também a próxima Copa do Mundo. E eu vou iniciar aqui o anúncio dos nomes pela comissão convocados. Posso começar aqui? Direto? Pode, é contigo. Direto? Direto. Goleiros: Alisson, Liverpool; Bento, Atlético Paranaense; Ederson, Manchester City. São os goleiros. Laterais direitos: Danilo, Juventus; Wanderson, Mônaco; laterais esquerdos: Caio Henrique, Mônaco; Renan Lodge, Olympique de Marseille. Zagueiros: Gabriel Magalhães, Arsenal; Ibáñez, Al-Ahly; Marquinhos, PSG; e Nino, Fluminense. Meio-campistas: André, Fluminense; Bruno Guimarães, Newcastle; Casimiro, Manchester United; Joelinton, Newcastle; Rafael Veiga, Palmeiras. Atacantes: Antony, Manchester United; Gabriel Martinelli, Arsenal; Matheus Cunha, Wolverhampton; Neymar Júnior, Al Hilal; Richarlison, Tottenham; Rodrigo, Real Madrid; Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa é a lista. Bom, agora que vocês já sabem a lista, nós também, porque não sabíamos, vamos dar 5 minutinhos para que vocês possam passar aí para os estúdios e a gente volta com a entrevista coletiva, tá? Vai que vai bem.
Voltar, tá? Vamos lá? Estamos prontos? Tudo certo? Então vamos lá, coletiva raiz, hein, gente? 30 minutinhos, rápido. Vamos lá, uma atrás da outra. Vamos lá, Eric. Boa tarde a todos, Rodrigo, Marquinhos, Dudu, Fernando, Wagner. Aqui, ó. Tá onde? Aí, o Eric. Boa tarde. Fernando, eu acho que a grande novidade, assim, não por ser uma novidade, mas pelo impacto que ele tem na convocação, é o Neymar. Ele tinha dito depois da Copa que talvez não jogasse na seleção, ficou aquela coisa meio mal resolvida, ele também se lesionou, ficou um período afastado. Vocês tiveram algum tipo de conversa? Você chegou a falar com ele? Ele sempre, publicamente, mostrou que era muito admirador do seu trabalho também, você também diversas vezes o elogiou. Vocês já tiveram algum tipo de conversa para ele poder voltar à seleção brasileira e agora sob o teu comando? Obrigado, boa sorte, Fernando. Obrigado pela pergunta, Eric. De fato, o Neymar externou todas essas coisas que você disse, tanto do desejo da gente trabalhar junto, quanto lá no início uma vontade de repensar a participação dele na seleção. Eu conversei com ele recentemente e ele se mostrou muito disposto, extremamente feliz pela oportunidade da gente construir uma história aqui na seleção. Eu, em relação a ele, vocês já sabem o que eu penso, mas vou repetir. É um jogador que é muito difícil aparecer outro, é um talento muito raro do futebol mundial, e acredito que ele merece, até o final da sua carreira, pelo imenso talento que ele tem, escrever o capítulo mais bonito dessa história, que eu acho que, para mim, ainda não foi escrito. Diniz, aqui, mais para a sua direita, te balançando a mão aqui, o Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, da Rádio Tupi. O que o torcedor precisa saber do seu trabalho? Que mensagem você já passa? A minha seleção é assim, assim, assim. Para a gente já ter uma linha de noção do seu trabalho, o que você gostaria de passar? Isso é uma coisa, eu vou dar sequência daquilo que eu penso sobre o futebol, com o aditivo de ter a melhor matéria-prima do mundo. É um sonho para mim estar aqui, vai ser muito rico para o meu crescimento estar aqui, e acredito que a chance disso dar certo ela é muito grande. Eu tenho, de fato, uma relação muito forte com os jogadores, consigo estabelecer conexões com profundidade muito rapidamente, e a minha vinda para a seleção passa muito também, eu acredito, pelo desejo dos jogadores. Então, o que vocês podem esperar é uma continuidade, de uma certa forma natural, daquilo que eu tenho feito na minha carreira. De procurar fazer um jogo extremamente competitivo, que tenha estética, que tenha beleza, que tenha criatividade, enfim, que tenha a ver com as raízes da nossa maneira de jogar futebol. Eu acredito que essa digital está impressa em todos os trabalhos que eu fiz na minha vida. Oi, Fernando, aqui atrás do Eric, do Eric Faria, Sérgio Lobo, do Grupo Globo. Eu queria te perguntar, olhando aqui a tua lista, sobre essa nova Liga Árabe, né, que agora tem o Neymar, são 28 jogadores brasileiros, pelo menos por enquanto, e tem o Neymar como carro-chefe, e você também chamou o Ibanez, que também está atuando lá. Vai ser uma liga que vai ter, que nova com essa quantidade de jogadores, vai ter um novo olhar seu, e será realmente um parâmetro para as convocações da seleção brasileira dos jogadores que atuam lá, além de ter outros jogadores que, inclusive, disputaram a Copa do Mundo? É uma novidade para o mundo do futebol, essa inserção da Arábia Saudita na aquisição de jogadores com idade ainda para estar militando na Europa, que é o centro principal dos jogadores. E a gente vai passar a olhar, e a gente não sabe do que vai ser para frente. O que vai determinar o meu olhar e a convocação dos jogadores é o desempenho que eles têm fora daqui, seja na Arábia Saudita, na Europa, no Brasil, onde quer que seja, e principalmente quando eles forem convocados, como que eles vão desempenhar dentro da própria seleção.
Diniz, aqui bem no meio, Monique Danello, da TNT Esportes. Eu queria te perguntar sobre uma ausência nessa lista, que é o Lucas Paquetá, porque uma hora antes, mais ou menos, do início da convocação, nós fomos impactados com a notícia de que ele está sob investigação na Inglaterra por conta de um possível envolvimento de pessoas do entorno dele com algo relacionado a apostas, e que isso teria sido motivo para o Manchester City desistir da contratação dele. Eu queria te perguntar se vocês também foram impactados com isso e se isso tem influência na ausência dele nessa lista, ou ele já estaria fora por uma opção técnica. Obrigada. Eu sou um cara que o que me protege na minha vida inteira é a verdade. E o Paquetá, ele estava na lista, que é um jogador que eu gosto muito. E também não é uma questão de pré-julgamento, absolutamente. Muito pelo contrário. É uma questão de preservação, de deixar o Paquetá, nesse momento, resolver essas questões, que é uma questão que excede o futebol. Eu acho que, tanto para o Paquetá quanto para a seleção, deixar ele um pouco mais à vontade para resolver essas questões era o que tinha para se fazer de mais adequado. A gente teve esses problemas aqui no Brasil e a gente sabe que isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam. Então, eu achei pertinente, pensando no Paquetá, e é muito bom você me perguntar, porque é um jogador que eu adoro como jogador, embora a gente nunca tenha trabalhado junto, tenho as melhores impressões em relação ao Paquetá, e a CBF vai estar com as portas abertas para ele assim que ele conseguir resolver positivamente essas situações que apareceram aqui de última hora. Se tem dúvida, Kiomi está dando tchau aqui. Kiomi, você. Não. Oi. Dá para ela, dá para Kiomi. Vamos aqui, Kiomi, vai lá. Vamos lá com a Kiomi. Isso aí, generoso. Oi. Kiomi Nakamura, TVS do Japão e Easy News. Sobre a ausência, mas se posso pedir, deixe uma mensagem para Eder Militão para ele superar aquela situação de lesão grave. Inclusive, ele gostou de sua chegada na seleção e ele estava elogiando muito sua personalidade. Por isso, quero que você dê força para ele. A gente deseja o melhor para o Militão. É também um jogador com talento muito diferente. Tive a oportunidade de conhecer o Militão ainda quando ele não tinha despontado. Tinha ido visitar meu amigo Dorival no São Paulo em 2017. O Militão estava emergindo das categorias de base e a gente já via um potencial imenso nele. E aí, no ano seguinte, tive a oportunidade de jogar contra ele pelo Atlético Paranaense, e ali ele já mostrou, mesmo jogando fora da sua posição de origem, que ele se tornaria no fenômeno que ele está se tornando. Então, está entre os melhores jogadores do mundo, não só da posição dele, e a gente espera, de fato, que ele retorne o mais breve possível aos gramados para fazer o que ele mais gosta. Diniz, bem aqui na sua frente, Pedrinho da SPN. Uma bem direta, se você puder responder. Quem entrou na vaga do Paquetá? Estava convocado, imagino, até uma hora atrás, que você falou que trocou. E sobre o Neymar, você falou que teve um papo com ele recentemente. Esse papo aconteceu, já tinha sido publicado, tinha essa informação da transferência dele para a Arábia. O que você entende que o Neymar pode perder ou ganhar essa disputa, que é um ponto de interrogação do ponto de vista esportivo na Arábia? Te preocupa se você chegar a abordar esse assunto na conversa de vocês? Oi, Ivo, obrigado pela pergunta. Em relação ao Lucas Paquetá, obviamente que você vai ficar sem essa informação. Tá? Alguém foi... mas a verdade é que você vai ficar sem essa informação. Não vou deixar de falar a verdade. Em relação ao Neymar, a gente teve uma conversa. Obviamente que a competitividade da Europa é uma e a Arábia Saudita pode ser outra. A gente não sabe o que vai ser do Campeonato da Arábia. Mas o mais importante para o Neymar, e na minha conversa com ele, isso teve muito presente, é que ele está com muita vontade de escrever essas páginas bonitas que faltam da história dele como jogador. E a vontade dele, vai ser capaz de superar
qualquer obstáculo que tiver, eventualmente, se tiver, uma diferença competitiva que tenha no mundo árabe com o mundo europeu. Ele querendo e estando animado, ele é um jogador que vai conseguir brilhar muito e nos ajudar muito nesse ciclo. Diniz, boa tarde aqui, Caio Mota, Globo Esporte. Queria te fazer uma pergunta conceitual, questão desse, você falou agora em competitividade, como que você vê o gap que há entre o futebol europeu e o brasileiro, até que ponto você entende que a diferença de competitividade, de intensidade, interfere na escolha dos nomes, ou se é uma coisa que no coletivo ela se dissipa e faz menos diferença? Uma coisa mais pontual, houve uma conversa com o Ramon sobre nomes de jogadores com idade olímpica, como por exemplo o Vitor Roque, ou não teve esse diálogo? Obrigado. Com o Ramon a gente tem conversado, o Ramon é um amigo que eu tenho, a gente jogou junto no Fluminense, e a gente tem um tipo de conversa não necessariamente relacionado para essa convocação, mas a gente tem um canal extremamente aberto para conversar sobre qualquer assunto. Em relação ao que você perguntou, do futebol brasileiro e do europeu, uma coisa assim, essa é uma discussão que eu já falei isso em algumas entrevistas minhas nos clubes que eu estou, que o fluxo de caixa ele determina muitas coisas que vai acontecer. Por que o futebol europeu leva uma vantagem muito grande? Uma das coisas é porque tem muito dinheiro. Então, você tendo muito dinheiro, e aí com o dinheiro você mantém a estrutura, você contrata aqueles treinadores que você acha os mais competentes e leva os jogadores que você acha melhores. Então, se você concentra a estrutura, os melhores jogadores, os melhores treinadores no mesmo local, com o aditivo ainda de na Europa ser um clima frio que faz o jogo também ser mais acelerado, mais competitivo, obviamente que vai ter uma diferença. Porque se o Liverpool quiser um jogador do Fluminense, ele vai levar, se ele quiser mesmo. E se eu quiser um jogador do Liverpool, eu nunca vou ter no Fluminense. E assim é como funciona. Então, se você vai concentrando tudo que há de melhor no mesmo lugar, obviamente vai ter uma diferença competitiva. Isso é uma coisa muito óbvia. E isso acaba criando uma certa desproporção. Mas acredito que o futebol brasileiro tem evoluído ano a ano. Está ficando mais profissional, a gente tem coisas para evoluir, mas a gente tem evoluído na questão tática, mas é isso que existe. Então, enquanto existe essa desproporção, se o Brasil começar a ter um fluxo de caixa muito maior que a Europa e trouxer os melhores jogadores para cá, aqui vai criar esse mesmo espaço, essa diferenciação vai se dar de maneira invertida. Diniz, boa tarde, Igor Siqueira, do UOL. Recentemente, um amigo que está aqui perto, Rafael Zarco, fez uma entrevista com o Juninho, um antecessor da gestão aí em relação à diretoria de seleções. Ele mencionou uma situação envolvendo o Gabriel Magalhães, que está de volta à sua lista agora. Foi o fato do Gabriel ter perdido um pouco de espaço na concorrência para ir para a Copa do Mundo por conta da opção de acompanhar o nascimento da filha, do bebê dele na Inglaterra. Você, quando convoca o Gabriel, você insere esse componente também nessa nova oportunidade para ele, considerando o que aconteceu no ciclo passado? E eu tenho uma dúvida também só em relação ao Antony. A gente não tem ainda, enfim, tem um relato da ex-companheira dele, namorada dele, sobre uma situação envolvendo violência doméstica. Eu quero saber se vocês acompanharam também alguns detalhes envolvendo essa questão pessoal do Antony, já pegando também um pouco o gancho de como vocês lidaram agora com a questão imediata do Paquetá. Eu vou começar pelo Antony. É uma coisa ainda muito incipiente e, por hora, o que eu sei é disso de uma acusação e eu vou parar por aí. Eu não vou ficar discorrendo sobre esse assunto porque é tudo muito, muito pouco para a gente falar agora. Eu vou falar isso só uma vez só. Todo mundo que comete alguma coisa errada tem que pagar por aquilo que comete, mas a gente não tem também que ficar levantando essas questões o tempo todo só porque alguém levantou a questão, né? Então, espera ter os órgãos competentes para poder apurar esse tipo de coisa. Em relação à tua primeira pergunta, que até me esqueci, do Gabriel Magalhães, não tem absolutamente nada a ver com o que o Juninho falou, mal acompanhei isso. Tem a ver que o Gabriel Magalhães foi o quarto jogador que mais jogou na Premier League no ano passado. Foi um dos poucos jogadores que jogou os 38 jogos, de um time que quase foi campeão, hoje, da liga mais forte do mundo. Então, pela competência que ele tem, é um jogador que era para estar em todos os ciclos, do ciclo inteiro, no ciclo olímpico, não teve porque os times em que ele estava nunca o liberou. É um jogador forte, um jogador técnico e que a gente acompanhou. Esse eu consegui até ver de perto, alguns jogos de perto no sentido de estar acompanhando ao vivo, alguns jogos que ele fez ainda
agora nessa volta da temporada, e ele está vindo pelos méritos que ele tem como jogador. Boa tarde, Diniz. Aqui. Rodrigo Matos, do UOL. Vou voltar na questão do Paquetá para te perguntar se... Porque quando aconteceu o envolvimento de alguns jogadores com a questão de aposta aqui no Brasil, acabou que era uma decisão tomada pelos clubes junto com os técnicos, né? Se o jogador era afastado, não era mais... Era coisa que além só do técnico. Na decisão que você tomou hoje, você ouviu a direção da CBF, tomou a decisão sozinho... E se você conversou ou pretende conversar com o Paquetá para entender exatamente o que está... Porque o que a gente sabe por enquanto é que ele está sendo investigado, não tem muito dado, né, do que aconteceu. Se você pretende se aprofundar no assunto conversando com ele. Então, essa questão do Paquetá, eu vou falar sobre isso só mais uma vez, que foi muito bem claro na minha resposta já. Tá? Então, assim, é uma decisão. A CBF não tem interferência na convocação. Foi uma coisa que eu tive com o presidente Edinaldo, a gente conversou. O que a CBF abriu é o seguinte, a gente não fazer nenhum pré-julgamento. O que a gente fez agora, eu vou falar a mesma coisa que eu falei anteriormente. A gente quer preservar o Paquetá para que ele consiga ter a cabeça em dia para poder resolver essas questões da melhor maneira possível. É isso que eu tenho para falar desse tema. Eu não vou mais discorrer sobre esse assunto. Diniz, aqui na sua direita. Boa tarde, tudo bem? Rodrigo Viga, Jovem Pan Reuters. Boa sorte nesse começo de eliminatórias. Na sua fala sobre o Neymar, me chamou a atenção quando você fala nesse começo, nesse papo que você teve com o Neymar. Você está contando com ele para todo o processo, inclusive a Copa do Mundo, ou ele se disponibilizou para estar durante uma parte, ou a cabeça dele está focada para o início de trabalho realmente eliminatório? E outro ponto que chamou a atenção, só para completar, o líder do Campeonato Brasileiro está com 14 pontos à frente do segundo colocado, mas não tem nenhum jogador na lista. No mínimo chama a atenção. Sei que você tem seus critérios, mas se você pudesse dizer como técnico o que fez não chamar ninguém, eu te agradeço. Obrigado. Em relação ao Neymar, eu não entendi muito se falou do começo, mas não é questão do... Eu, em princípio, fazendo um trabalho, o melhor possível para a CBF, tem um contrato de 1 ano, de 12 meses. Mas a cabeça do Neymar, o que eu percebo é que ele está animado para ficar na CBF, para ajudar a seleção e para ele escrever, como eu disse, uma página ou algumas páginas bem bonitas da história dele. O que eu sei, o que eu tenho para falar da história, da minha conversa com o Neymar é isso. Em relação ao Botafogo, obviamente que o Botafogo tem muito mérito de estar onde está, mas a convocação, ela sugere a gente olhar o Botafogo e a gente olhou. Mas não quer dizer que o time está em primeiro colocado no campeonato e a gente tem que convocar um jogador. Isso não está escrito em nenhum livro. Porque também não quer dizer que se alguém ultrapassar o Botafogo e ele não for campeão, ali na frente não posso ter um jogador convocado. O critério não é onde os times estão posicionados na tabela da competição. Obviamente que os times que chegam mais próximos dos títulos, eles acabam tendo uma facilidade maior para ter jogador convocado. Tá? Seu Osiris. Professor Fernando Diniz, o Paraná lhe abraça. É a primeira vez que nos encontramos depois do que o senhor trabalhou lá. Desejar ao senhor felicidades e dizer que temos muita esperança de que esse novo ciclo seja um ciclo vitorioso. O presidente Edinaldo tem dito que ele quer a seleção brasileira bem próximo dos torcedores brasileiros. Por isso, opta por jogos mais no Brasil. Estrear contra um time que teoricamente é fraco, mas jogando para... É uma preocupação pelo resultado e pela afirmação da sua figura como treinador da seleção brasileira, Fernando? Eu não tenho essa preocupação e também não considero que a Bolívia seja uma equipe fraca, como eu não considero nenhum adversário desde que eu me vejo como técnico, nem quando eu era jogador. Eu vou procurar fazer com o Brasil o melhor que eu puder fazer em cada dia de treino, em cada jogo que a gente tiver no campo. É isso que a gente vai procurar fazer no primeiro jogo contra a Bolívia e, consequentemente, depois contra o Peru. Aqui, boa tarde a todos. Cícero da ESPN dos canais Disney. Primeiro, Rodrigo,
Queria te dizer que hoje a gente vai dar uma folga para o presidente Edinaldo, já que o foco é todo no Fernando Diniz. A Pia só chega fim do mês, tá? Então também não está aqui. Beleza. Diniz, um abraço. Sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho e desejando muita sorte para você, sucesso aí nessa caminhada, começando com 2 jogos tão importantes das eliminatórias. Não sei se teve já algum treinador, não me lembro, já começando, estreando já com eliminatórias da Copa do Mundo e não amistosos. Eu sempre pergunto, quando tem uma convocação, como disse aqui, o que é que eu pergunto sempre? Das novidades. Exatamente. Vou perguntar sobre as novidades, que você falasse das qualidades que te levaram a convocar 2 jogadores que me parece que são as principais novidades na lista em termos de primeira convocação, se eu não estou enganado. Bento, goleiro do Atlético Paranaense, e o Caio Henrique, que eu acho que já teve até uma convocação, mas está vindo agora para jogos importantes das eliminatórias. Foi você que descobriu a posição dele de lateral esquerdo, já que quando ele veio para o Fluminense ele era meia. E completando só, por que não tem nenhum jogador do Flamengo, sendo o Flamengo reconhecidamente o melhor elenco do país? Obrigado. Eu concordo que o Flamengo é o time que tem o maior investimento do país, mas pelos critérios que a gente adotou, isso também não quer dizer, vale para a resposta que eu dei em relação ao Botafogo. Isso não determina que o Flamengo tem que ter algum jogador convocado. Tem jogadores que estavam na lista larga e na hora que a gente foi enxugando a lista, os jogadores que a gente achou que estavam mais adequados para esse primeiro momento são esses que foram convocados. E o Bento e o Caio Henrique, o Bento, pela performance, tem um pouco a ver a idade, tá? Pensando num goleiro que está sendo um dos grandes destaques na posição no Brasil, já desde o ano passado, e imaginando também a experiência de aproximar ele um pouco mais da seleção brasileira. E o Caio Henrique é um jogador que já está há algum tempo no Mônaco, sempre se destacando. Ele já estava no radar como um possível candidato aí para a última Copa do Mundo. Continua performando muito bem, por isso que ele foi convocado. Diniz, Raíza Simplício aqui no meio, Raíza Simplício da Gol Brasil. Boa tarde, só para esclarecer, são 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro convocados, 4, desculpa, critérios totalmente técnicos, clube está classificado para a final, nada disso participou dessa sua decisão, foram decididos por 4 mesmo, e queria saber de você o que você achou do fato do Vinícius Júnior ter ficado de fora dos 11 melhores jogadores da UEFA na temporada. Os critérios foram absolutamente técnicos, procurei levar os jogadores que eu vi em melhores condições para essa convocação. Em relação ao Vinícius Júnior, a gente só lamenta porque ele foi um dos grandes destaques do futebol europeu e do futebol mundial na última temporada e, na minha opinião, ele tinha que estar, com certeza, na lista. Diniz, aqui na sua esquerda. Opa, Rodrigo do canal Vamos, tá me vendo aqui? Sim. Opa. Olhando aqui a lista, a gente vê Caio Henrique, a gente vê o Nino, a gente vê o André, o Bruno Guimarães, o Rafael Veiga. Com certeza tem mais jogadores aqui que eu não lembrei agora, mas que jogaram com você, que foram treinados por você. E hoje você tem a oportunidade de convocar eles para a seleção brasileira. Você sente um orgulhinho, assim, de falar, pô, esse cara que lá atrás treinou comigo, está treinando comigo agora, ele chegou no nível de seleção brasileira e a gente vai se encontrar nesse nível o maior possível do futebol brasileiro? Eu acho que você não falou Renan Lodge também. Não sei se tem mais algum. Mas, para mim, é uma alegria ter participado de alguma forma na formação desses jogadores. É muito bom revê-los aqui. E mesmo, independente de só revê-los aqui, de ver eles tão bem nos clubes que eles estão e conseguindo modificar as suas vidas, uma situação socioeconômica de um nível que eles desejavam quando começaram a jogar futebol. Diniz, Thiago Carvalho da Band, primeiro parabéns pela conquista hoje, convocada a seleção brasileira. Diniz, eu queria saber de você, porque você sempre fala muito sobre humanizar os atletas, os profissionais do futebol, então eu queria saber de você da realização pessoal de estar aqui hoje, de estar convocando uma seleção brasileira. Se aquele Fernando Diniz, lá do Audax, no início da carreira como treinador, sonhava em estar aqui um dia, acredito que esse seja talvez o grande sonho de todos os treinadores. E depois, por último,
se o técnico do Fluminense não vai reclamar de 2 jogadores convocados do Fluminense. Para mim é um motivo de alegria poder convocar. O André tem sido convocado sempre, aí, depois que terminou a Copa, e o Nino estava convocado merecidamente na última convocação do Ramon, e é um jogador que está jogando num nível excelente nessa temporada e foi convocado merecidamente. Qual que era a primeira pergunta? Estou começando pela segunda, que será a primeira. A realização, se você sonhava em estar aqui hoje, na época do Audax, já, como é para você estar aqui hoje? Eu acho assim que esse sonho, eu sempre tive ele comigo. Então, assim, eu vivia isso, estar aqui em todos os momentos da minha carreira como treinador. Eu não precisei ficar pensando em estar aqui. Eu sempre tive nesse lugar, mesmo estando no Audax, estando no Fluminense, porque a minha entrega, isso para mim é ser a seleção brasileira, é poder assim, me entregar de maneira total para poder ajudar os jogadores, para que o futebol consiga ser competitivo, vistoso, bonito, que as crianças que assistam queiram ser jogadores como aqueles que a gente treina. Então isso sempre me impregnou. Eu acho que isso, mais do que estar aqui sentado e vestir a camisa, isso para mim que é o sentimento e o sonho de estar e ser um membro dessa comunidade que é a seleção brasileira. Diniz aqui, ao lado. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Flávio Vinick, do SBT. As equipes que você comanda, como você falou, né, tem um estilo muito próprio, né? O toque de bola, uma característica sua. Só que dessa vez você vai ter pouco tempo para trabalhar com os jogadores, para treinar esse time, para jogar da forma que você gosta. Como é que vai ser esse desafio? Quanto tempo você vai ter de treino? Como é que você vai adotar o seu estilo? Já vai dar para ver contra a Bolívia aquele toque de bola, aquela saída diferente? Nesse jogo contra a Bolívia, como é que você vai, em poucos dias, implementar esse seu estilo de jogo? Eu acho que o que eu vou fazer é fazer o que eu sempre fiz quando eu chego nos clubes, é tentar colocar as ideias de maneira uma de cada vez, sem querer fazer tudo de uma vez só. Eu acho que paulatinamente o time vai entendendo aquilo que eu desejo, aquilo que eu entendo do futebol, e isso vai acontecer aos poucos. A qualidade técnica que a gente tem é excepcional, os jogadores têm também um hábito já de jogar nos seus clubes quase que na sua totalidade de uma maneira posicional, que é um pouco diferente daquilo que eu gosto que faça, mas eu acredito que os jogadores vão se adaptar rapidamente e vai ser de maneira paulatina. Diniz, bem aqui à sua frente, Fábio Azevedo, Flash Core, seja muito bem-vindo à Seleção Brasileira, prazer falar com você. Prazer é meu, Fábio. Você tem contrato de 1 ano com a CBF, né? O que você espera desse 1 ano, até projetando Copa do Mundo, seguir para a Copa do Mundo? O que o presidente falou com você, te deu total liberdade nessa convocação? Você chegou a conversar com mais alguém fora da CBF para fechar essa lista? Ancelotti, se em algum momento manteve contato? No princípio, a gente tem um contrato de 1 ano, a gente não ficou projetando para frente. É fazer o melhor possível nesse ano, deixar a seleção nas melhores condições, independente de quem exerça o cargo a partir do meio do ano que vem. Boa tarde, Diniz, aqui no meio. Luciana Vitorino, do Dimensão Esportiva. Gostaria de saber que com as escolhas de hoje, né, prevalece o objetivo, né, de recuperar o mesmo futebol brasileiro que ganhou outras Copas do Mundo, com mais liberdade e criatividade dos jogadores, ou você vai preferir manter um improviso, né, que tem pouco improviso que tem estabelecido nos últimos anos aí no futebol, mais controle do jogo? O seu objetivo permanece esse, ou você tem outros planos para esse momento na seleção? O objetivo é claramente ser uma equipe competitiva e com as características que eu acredito serem as mais importantes para o futebol brasileiro e para que os jogadores sintam à vontade no campo. Então, a criatividade, a competitividade, maneira solidária de jogar futebol, elas vão estar o tempo todo presentes nesse trabalho que a gente vai exercer na seleção.
Vamos para o finalzinho agora, que estou notando que vocês já estão cansados. Vamos lá. Mais 3. Diniz, Márcio Douza, do Estadão. Primeiramente, boa sorte. Obrigado. Você convocou 2 jogadores do futebol árabe, né? É um país que está levando muitos jogadores selecionáveis. Você mesmo disse que a gente não sabe ainda o nível de competitividade no futuro. Mas olhando o nível do futebol árabe atualmente, preocupa esse grande fluxo de jogadores selecionáveis indo para lá, visando a seleção brasileira? Então, em princípio, a gente não sabe de fato o que vai acontecer. E quando você não sabe o que vai acontecer, obviamente gera um pouco de preocupação. Tomara que eles consigam estruturar a liga para que seja bastante competitiva. E se eles conseguiram, isso é um problema que a gente acaba se resolvendo por si só. O fato de levar muitos jogadores já vai tornar a liga mais competitiva. Mas a gente sabe que não é só o fato de levar os jogadores, ela vai se tornar competitiva automaticamente. Então eu espero que consiga ser competitiva e que os jogadores consigam, estando lá, fazer o seu melhor para estarem assim em nível para serem convocados. Diniz, Bruno Cortes, Grupo Globo, aqui à sua esquerda, tudo bem? Diniz, saindo um pouquinho do campo bola, queria que você falasse um pouquinho se é que teve uma preparação mental mesmo para esse dia de hoje, um dia, acho que bem importante, né? Sua primeira convocação, vai para o primeiro jogo, enfim, dá tempo, a gente sabe que você está acumulando função, teve treino no Fluminense hoje, dá tempo de ficar nervoso, de ficar ansioso para um dia como hoje? Não dá tempo, pô. Dá tempo, isso sempre dá tempo. Quando eu fui convocado, isso teve muito presente, essa ansiedade de poder estar aqui, e hoje também, mas nada fora do normal. O sentimento maior é de prazer e de honra do que de angústia e ansiedade. Então, me sinto muito feliz de estar aqui, me sinto confortável e honrado e muito confiante do trabalho que a gente vai realizar juntos. Diniz, aqui, Natália Curvelo, do Lance. Você citou a idade do Bento. Então, assim, além do fator técnico, o fator etário, foi um critério para a sua convocação, já pensando na Copa de 26? Não é um critério determinante, mas foi uma das coisas que a gente levou em consideração também. A média de idade da seleção ela baixou em 3 anos. Tem muitos jogadores que foram convocados, que vão, se tudo ocorresse de uma maneira... É claro que essa lista, muito provavelmente, não vai ser a mesma lista, independente de quem seja o técnico, até a Copa do Mundo. Mas se a gente fosse repetir essa lista replicada daqui a 3 anos, os jogadores iam acabar, a média de idade ia acabar sendo parecida com a média de idade que foi nessa última Copa. Para hoje, a média de idade ela caiu em 3 anos. Então tem jogadores que precisam, acho, de um espaço para poder se mostrarem e eles vão ter essa oportunidade. Vamos lá com a Libras. Opa, já estou com o fone aqui, com as mãos livres agora. Obrigado. Uma pergunta em Libras. Tudo bem? Estou de frente à câmera aqui. Tudo bem, Diniz? Boa tarde, Diniz. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos da CBF, a todos os amigos da imprensa. Sou o Rodrigo Multimídia, do Libras Esportes. Muito obrigado pela presença. Diniz, eu não queria fazer uma pergunta hoje para você, não. Hoje eu queria dar muito boa sorte para você, Obrigado. Sucesso, que vocês todos da equipe, que vocês todos possam, a partir de hoje, buscar a nossa estrelinha tão sonhada, que é o nosso Hexa. Que nós temos aí uma geração, mas o que vai fazer 24 anos sem ter um título pela seleção brasileira. E como nós somos apaixonados pela seleção brasileira, pelo futebol, quero te desejar essa boa sorte, sucesso. E quando a gente fala de boa sorte e sucesso e paixão, a gente também fala de uma pessoa que é muito significativa para nós todos aqui pela seleção brasileira. E que nesse mês de agosto fez 92 anos. É o cara que mais ganhou título pela seleção. 4 vezes. É o recordista de títulos. E ele provavelmente deve estar nos assistindo, que ele teve uma melhora agora no hospital. E ele, com certeza, como o maior torcedor da seleção brasileira, gostaria de ouvir uma mensagem sua. E, Rodrigo, se você me permite, eu queria que todos nós aqui, colegas da imprensa, todos nós, pudéssemos, depois da mensagem do Diniz, dar uma salva de palmas ao nosso velho lobo Mário Jorge Zagallo.
A gente, primeiramente, desejar melhoras e agradecer tudo que o professor Zagallo fez pelo futebol brasileiro. A gente espera, de fato, que ele melhore e é só gratidão, tá? Por tudo que ele fez como jogador, como treinador, como homem grande do futebol que ele foi. Salva de palmas ao mestre Zagallo em vida. Obrigado, Diniz. Obrigado. Então, aproveitando esse clima de aplausos, de alegria, daqui a 1h e pouco, a gente te espera aqui, hein, Ramon? Com grandes notícias, né, Bruno? E logo depois, a Simone Jatobá, que também está aqui, convoca a seleção feminina sub-18 e 19. Bom, obrigado a todos e descansem. Mas voltem. Opa, que bom. E aí? E aí, Du? Passa para mim, deixa eu apresentar o Glauber aqui.